estudante! Vamos dar uma olhada nas 3 etapas essenciais na análise da entrevista? Aqui agora você vai entender como que você vai fazer quando você for lá fazer a sua entrevista e o que você tem que fazer para poder coletar esses dados, tabular e colocar prontinho para fazer a análise. Então vamos comigo? E se você quer ajudar o canal, então curta, compartilhe isso aí no WhatsApp para alguém que você conhece e comenta aí embaixo a palavra-chave que é a análise de entrevista, ok? Então, são 3 etapas simples que eu coloquei aqui para você. Eu vou mostrar para você basicamente como que eu faço. Então você vai, eu acho que eu faço de um jeito bem mais simples, rápido. Então você vai poder seguir essa mesma análise. Lógico, essa análise aqui é baseada no livro da Bardin, ou Bardan, como você preferir, que é sobre análise de conteúdo. Então nós vamos lá, a Lawrence Bardan, né? Então vamos lá, primeiro, a primeira etapa são as perguntas, a segunda é a codificação e a terceira é a análise temática. Então o primeiro passo é encontrar as perguntas a partir dos objetivos específicos. A primeira coisa que você vai fazer é definir algumas temáticas para cada objetivo específico e depois vai elaborar perguntas direcionadas para cada temática. Isso é feito da mesma forma para também questionário. Então a mesma forma que é feito para o questionário é feito para a entrevista. Então a única coisa que muda é que a entrevista a pessoa vai falando muitas coisas e no questionário a pessoa pode responder. E dali para frente, quando você iguala isso, o tratamento é similar, tá bom? Então você tem que entender que cada pergunta cada objetivo específico, ela é a fonte das suas perguntas. E é importante você já fazer as perguntas pensando nos objetivos específicos, senão tudo vai dar errado lá para frente. Então vamos lá, vamos fazer de conta que a gente tem um objetivo que é identificar possibilidades da plataforma. Eu peguei aqui, não tem nenhum contexto no momento, só imagine que seja esse objetivo específico. Então a primeira coisa que a gente teria que tirar daqui são temáticas. E aí eu colocaria orientação, configuração das normas ABNT e organização. Então eu tirei 3 temáticas, ok? Então dentro da orientação eu procuraria gerar algumas perguntas. O que você pensa sobre a orientação virtual, né? Na sua opinião, de que forma essas ferramentas são válidas para aumentar a produtividade? O que você acha de ter uma orientação disponível 24 horas por um orientador virtual? Então, algumas dessas perguntas são válidas para que eu faça na entrevista, porque eu tenho uma temática de orientação. Então, isso daí você ia repetir todo o processo para cada temática e para cada objetivo específico. Então, vamos para a segunda etapa, que é a codificação. Na codificação tem a unidade de registro e a unidade de contexto. E a unidade de registro é a palavra, ela é uma palavra pura que você vai procurando dentro da sua entrevista onde tem essa palavra. E a unidade de contexto, ela procura saber em que contexto essa palavra está inserida. Então, a unidade de registro, se você quer estudar sobre cavalo, se você quer o seu objetivo específico lá, seu objetivo geral ou o seu problema, ele tem relação com estudo sobre doenças do cavalo, alguma coisa assim sobre esse tipo de temática, então você ia procurar o quê? Separar tudo que tiver a palavra cavalo. Onde foi falado cavalo, você ia separar na unidade de registro. Então, sem julgamento, sem nada, só contar e separar. Já na unidade de contexto, você tem que entender onde a unidade de registro, cavalo, né, que você selecionou, se enquadra. Então, fala sobre cavalo em qual temática, né? Será que eu gosto de cavalo ou não gosto de cavalo? Será que é cavalo de corrida ou será que é cavalo para colecionador? Então você tem que entender qual é o contexto dessa unidade de registro. A unidade de registro, então, se você quer estudar sobre cavalo, vai falar sobre cavalo, ok? Unidade de contexto, você vai ter que encontrar o contexto que a palavra da unidade de registro se encontra. Então vamos para agora a terceira e última etapa, que é a análise de temática. E tudo isso aqui eu vou ensinar para você daqui a pouco, passo a passo na prática, tá bom? Então, o primeiro passo é categorizar esses resultados. O segundo é realizar a inferência, que é você fazer a verificação. E depois fazer análises bidimensionais, que nós vamos ensinar aqui agora. Então, vamos lá na prática. Vamos fazer de conta que eu tenho esse problema
Eu peguei esse problema aqui, é um problema fictício, porque eu tinha alguns dados aqui já de alguns estudos que eu fiz com alguns alunos. Falei, bom, vou pegar essa informação e vou fazer esse estudo. Seria de que forma a análise dos recursos de orientação do Monográficos. Monográficos é uma plataforma que a gente tem para orientar a TCC, o próprio sistema orienta o aluno. De que forma isso auxilia na produtividade do TCC? Bom, o que você tem que fazer aqui agora? Agora, praticamente todas as aulas que nós fizemos aí para trás vão fazer sentido. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui, e inclusive isso seria a primeira coisa que você tem que fazer desde quando você estrutura sua pergunta-problema, é que nós vamos ter que analisar as relações causais. Então, de um lado eu tenho a análise dos recursos, que seriam os recursos desse monográfico, e do outro lado eu tenho a produtividade do TCC. Então é produtividade, né? Então é importante que você entenda, de um lado, recurso, de outro lado, produtividade. Para isso, você poder fazer essa relação causal, causa e consequência. A causa são os recursos dele e a consequência é a produtividade. Então vamos listar aqui causa e consequência. Vou dar um pause e vou escrever algumas coisas. Agora nós temos aqui causas. Eu peguei poucas, tá? Só para a gente poder analisar. É basicamente como eu faria, mas só que de forma preliminar para você ver. Isso é uma coisa que eu falei lá nos primeiros vídeos, né? Então estou deixando aqui o card tanto do vídeo do relação causal, quanto desse vídeo que eu falei sobre os tipos de resultado, falei como que funciona isso. Então são vídeos teóricos que na maioria das vezes os alunos não dão muita atenção, são eles que vão fazer toda a diferença. Que é você entender que você tem que enxergar isso daqui quando você já definiu o seu problema. Quando você definiu o seu problema lá na etapa inicial do seu TCC, lá no passo 1, né, que você vai definir o tema que você gosta para você escolher um orientador que tem a ver com o seu tema e logo em seguida levantar um problema. Depois daí você tem que vislumbrar o seu viés de entrega que eu falei lá no primeiro vídeo lá de tipos de resultado. E o viés de entrega, justamente, você tem que ver o que você vai entregar. De um lado, você tem que ver que você tem que listar os recursos do monográfico. Isso daqui poderia ser através de pesquisa, observação, poderia ser através de um questionário, poderia ser através, igual agora, de uma entrevista, não importa. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, não importa basicamente o que você está coletando. Então a pessoa, mas como é que eu faço com a entrevista? Mas como é que eu faço quando é com um formulário? Como é? É sempre da mesma forma, tá? E aí você vai pegar causa e consequência. As causas, eu coloquei formatação, uma boa formatação, uma boa configuração da norma, organização, orientação, deixei isso daqui. E aí, por consequência, eu tenho que entender o que gera produtividade. Então eu procurei saber as principais técnicas de produtividade. E aí, isso aqui seria o quê? Uma revisão bibliográfica que você vai fazer no seu TCC. Seria a sua pesquisa exploratória. Você ia explorar sobre teoria de Pareto, técnica Pomodoro, método 5W2H, Get This Done, lei de Parkinson. Então, você vai lendo isso aqui e vai disso daí, dentro da sua revisão de literatura, você vai tirando que o foco de Pareto é velocidade, que o foco do Pomodoro é tempo, que o foco do 5W2H é organização, que o foco do GTD é o resultado, enfim, tempo também, repetiu, não tem problema. Então você vai fazendo esses negócios, essas relações causais, uma com as outras. É outro vídeo que falamos na série Relações Causais, mais aí para trás. Então vou deixar aqui no card também. Fazendo essa análise, você ia ter que colocar isso em uma tabela, que é a parte da tabulação. Então vamos para a tabulação. Na tabulação, você vai ter que colocar aqui os participantes, ou participante 1, por exemplo. Vai listar as temáticas, então que eu falei agora na apresentação. Vamos listar as temáticas que a gente vai falar, que a gente já falou nas causas, que são as variáveis independentes. E aí você vai lendo a entrevista da pessoa 1, do participante 1, e dali você vai tirando o que tem relação com norma BNT, o que tem relação com orientação. Então isso vai dar um trabalho enorme, sim, vai dar um trabalho enorme, mas não tem outra forma de fazer. É assim. Então você vai participante 1, você vai listando, participante 2, você vai fazendo todos um por um, e assim vai. Aqui vai dar muito, tá? Eu coloquei assim, por quê? Porque eu não vou fazer mais do que 4 para te mostrar, não vou fazer mais do que 1, então estou fazendo. Pode repetir aqui, lógico, mas você vai tirando os trechos que bate, vai colocando e vai classificando, ok? Então, aqui você fez um trabalho das causas. Agora você vai ter que fazer uma relação aqui, ó, nas outras colunas, com as consequências, que são a produtividade. Então a gente vai ter que formar informações de produtividade. Então vamos lá. Aqui nós já temos, eu coloquei uma coluna de produtividade,
para eu fazer a relação e com algumas características. Então coloquei aqui, fui classificando, isso daqui tem a ver com Pareto, isso aqui Pareto, isso aqui Pareto, isso aqui tem a ver com Pomodoro, isso aqui tem Pomodoro, isso aqui tem a ver com 5W2H, porque aqui dentro está falando de um recurso 5W2H. Vai dar um trabalhão? Vai, mas isso aqui é pesquisar, isso aqui é fazer uma pesquisa, né? Tem algum software, professor, que faz isso? Eu já ouvi falar do Atlas TI, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês consultarem o Atlas TI. Ele dá para você instalar uma versão trial dele a versão gratuita dele já dá para você fazer muita coisa, tá? Mas eu nunca usei, mas eu já vi professores que usaram e já falaram muito bem dele. Então, se você não tem um software, você vai ter que ir fazendo na mão mesmo, e é assim que faz. E aí, características, também vou pontuando, que é velocidade, que é tempo, que é velocidade. Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho, mas fazer o que, né? E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, logo em seguida, você vai selecionar tudo isso e vai inserir tabela dinâmica, como eu já ensinei nos vídeos anteriores. Vamos ver como é que fica. Com a tabela dinâmica gerada, qual é o quadro básico que você tem que fazer aqui? O básico é você listar as temáticas de um lado e comparar com a consequência, né? Causa, consequência. Então a causa é a temática na linha e a consequência é a produtividade nos valores. Que agora nós vamos fazer uma relação bidimensional, ok? Então vamos lá, que eu já falei aqui também, vou deixar o vídeo no card. Eu fiz aqui, já configurei, estou passando rápido porque eu já falei sobre isso várias vezes. E aqui eu vou fazer a bidimensional colocando a produtividade aqui em cima, Olha só que interessante esse quadro, Então de um lado, eu só vou tirar aqui, tirei o vazio aqui, já está ok. De um lado eu tenho todas as temáticas e do outro eu tenho a relação delas com cada um da teoria da produtividade. Olha só que interessante. Então, lógico, é uma coisa que você vai ter que fazer no seu trabalho, porque ele faz um estudo de uma coisa com a outra. Aqui você pode gerar um gráfico, olha que lindo que ficaria. Aqui você pode adicionar um rótulo, olha que lindo que ficaria. Isso aqui no seu TCC. Eu, olhando um problema daquele, eu espero ver um gráfico com um resultado parecido com esse, fazendo a relação de uma coisa com a outra. E você pode fazer o contrário também. Você pode colocar a produtividade de um lado, né, e a temática do outro. Então você pode botar produtividade. Vamos ver como é que fica. Vamos colocar aqui. Eu já falei como coloca o percentual, então você já sabe. E a questão da temática aqui em cima também. Outra coisa você pode fazer também, outro quadro. Fantástico, né? Fazendo a relação também de... Às vezes o seu TCC, ele trabalha mais a consequência do que a causa. Então, às vezes tem que fazer o contrário também. E aí, aqui, o get string. Então, a orientação está aqui dentro, Tá uma visão mais fácil de ver. Então, muito lindo, né? E aí você pode ir traçando com a característica também. Aqui, não faria um pouco de sentido aqui, né? Mas só para você colocar no seu TCC, essa parte, eu vou falar isso aqui, essa relação aqui entre esses dois não faria muito sentido, porque já diz o que é, mas seria interessante você colocar lá para eles entenderem basicamente o que cada um tem, né? Então, você faria essa verificação e outra, sem falar que você pode fazer várias outras configurações aqui, como que eu já ensinei. E aí, vamos supor que você fizesse um gráfico Pareto. Vou mostrar aqui para você. Então, vamos ver como é que fica. Aqui, então, tem um gráfico Pareto. Olha só que lindo que ficaria esse gráfico aqui. Então, eu já ensinei como fazer um gráfico de Pareto. Não vou ensinar aqui de novo. Está aqui no card, em cima. Então, você pode ver que 87%, né, da produtividade do TCC, ela está com orientação e organização. Só isso. Já seria o foco do seu TCC. 52% só a orientação. Lógico, gente, isso aqui são dados fictícios que eu peguei, faltou dados, né? Então eu coloquei só parte aqui do dado porque não tinha como fazer todo o estudo. Mas eu já fiz esse estudo aqui para o Monográficos inúmeras vezes para saber quais os recursos dele que tem mais velocidade, qual a velocidade que faz um TCC, que eu já até falei no meu canal, com quanto tempo dá para fazer um TCC. Por quê? Porque eu já peguei dados de inúmeros alunos e fiz estudos, tá? Então é assim que faz estudo. Eu espero que tenha ficado claro para você como é que faz uma pesquisa do início ao fim, resultado. As próximas aulas nós vamos falar simplesmente como você pode escrever tudo isso.
Então esse vídeo aqui ele é maior, mas é muito mais completo, e eu espero que você me diga aqui abaixo se foi produtivo para você esse vídeo, se esse vídeo mudou sua vida de alguma forma, se realmente mostrou a visão de uma produtividade de um TCC. O que você achou disso? Então clica aqui no comentário abaixo, deixa seu comentário, curta, compartilhe isso com alguém no WhatsApp, compartilhe com você mesmo, que já vai fazer muita diferença. Muito obrigado até aqui. Nós vamos continuar a série, só que de uma forma ainda mais prática, escrevendo alguns desses resultados, talvez até esse daqui. E eu vejo você lá na próxima aula. Até lá e bons estudos!